Jesus, eu te comi. Diz isso pra ele. Oh, vem meu piloto ser. Aleluia. Oh, não temas, sou contigo. Eu piloto até o fim. Não te podes conferir. Eis a mão, confia em mim.
Obrigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram e agora me alegro em sua luz. Ou foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados e meus olhos abriram e agora me alegro em sua luz. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer
Levanta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor meu Deus, grande, maravilhado, contemplo a imensa criação, o mar e o céu todo estrelado, e vem falar tua perfeição. Vou cantar, levanta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Levanta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amar no meu comando, que é os céus, oh, aleluia, aonde eu quero jubilando a tua, aleluia, aí pedindo pra cantar assim, ó. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. A ele todo som. A ele todo som. Todos nós. A ele todo tom. Toda voz. Cantem glória. Vamos dizer isso a ele. Vai, vai. A ele todo som. Todos nós. A ele todo tom. E toda voz. Cantem glória. Aleluia.
dia glorioso será. Que dia glorioso será. Que dia feliz será. Quando nós estivermos juntos. Povo lá de Portugal, né, Kátia? Lá da Espanha, né, pastor Caleb? Gente de todas as línguas, tribos e nações. Não haverá mais placa de igreja, não haverá mais cidade que nos separa, muros, não haverá mais nada. E todos nós estaremos diante do Cordeiro, o nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, nos curvando diante dele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra definitivamente está cheia da sua glória. Que alegria recebê-los aqui. Que alegria receber todos vocês aqui. Nós vamos já ouvir a palavra de Deus. Eu queria que você se assentasse e você cantasse só esse refrão enquanto o pastor Ricardo, meu amigo, pastor Ricardo, viesse aqui. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, meu amor proclamar. Eu levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Vamos de novo, sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluia. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Esse aqui é meu pastor, meu amigo. Esse aqui é o pastor do seminário, né? Quando eu entrei no seminário, a primeira pessoa que eu vi dentro do seminário foi esse homem aqui, esse pequeno homem aqui, mas grande no seu caráter, grande na sua intimidade com Deus, grande na sua devoção. E é um prazer tê-lo aqui, pastor Ricardo. É o pastor que fez o meu casamento, né? Então é uma alegria muito grande ter você aqui. E nós que caminhamos um tempo, nossas comunidades caminharam um tempo juntos, e foi tão joia, tão bacana, e a gente não poderia deixar de convidá-lo para esse momento, para trazer uma palavra de Deus para todos nós. Amém? Quantos não conheciam o que pastor Ricardo? Muita gente conhece, está conhecido, né? Também está em tudo que é lugar agora, né? Pastor, Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Ricardo. Graças ao Senhor Jesus Cristo, a todos os santos que um dia herdarão os céus e toda a terra e aguardam com expectativa e esperança a volta do seu Senhor. Amém? Amém. É uma alegria estar aqui, realmente. Eu e o Éder temos uma história já, caminhamos. Eu, quando entrei aqui, me lembrei, há muitos anos atrás, quando o Dr. Ken Kudo, né? Ele veio aqui na igreja ministrar sobre missões, e eu estava num período muito difícil mesmo, estava numa fase no vale, muita dificuldade, muita tribulação, e eu recebi aqui uma palavra e me ajudou muito quando aqui nessa igreja, com o pastor Ken Kudo, recebi uma palavra que me ajudou. Eu, logo que entrei aqui, eu lembrei, então esse lugar aqui para mim é muito abençoado. Fizemos um acampamento juntos, então tem uma história aí boa, e é bom ter amigos, rever amigos.
O casal, o João Batista, a Rutinha, né? Há tempo que a gente não se via, trabalhamos juntos, né? Lá no Mackenzie. É muito bom rever pessoas queridas, amadas, a tua mãe. Muito bom mesmo. Graças a Deus, agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade e depois do Éder de ter me chamado. E é um privilégio mesmo, é um privilégio estar aqui com os irmãos. Amém? Queria que você abrisse sua palavra lá em Isaías, capítulo de número 40. Isaías, capítulo de número 40. Nós estamos no mês, começamos o domingo passado, o calendário litúrgico com o mês do Advento. As igrejas cristãs, desde o domingo passado, estão comemorando o Advento, a vinda daquele que diz que viria, já profetizado desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando lá no Éden já é prometido o menino que viria. Quando o Senhor, falando com a serpente, diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o teu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lá no Éden o Senhor já prometia aquele que viria. Ele já não deixava o homem sem esperança. Já no Éden, pós-pecado, Gênesis 3, assim que o homem cai, Deus já promete a vinda do Redentor. O apóstolo Pedro vai dizer que ele já era conhecido, foi morto desde antes da fundação do mundo, desde que nós pensávamos, desde que nós nos imaginássemos como gente, o Senhor já havia prometido aquele que viria. Depois, Isaías 9,6, Isaías 7,14, que ele seria Emanuel. Enfim, são tantas as palavras, são tantas as promessas. E Isaías 40, ele começa a partir do 40 e vai até o capítulo 66, quando termina o seu livro. Ele vai falando acerca do Mashiach de Israel, Mashiach, Hamashia, ben Davi, que o Messias viria da linhagem de Davi. Por isso que Isaías é chamado o profeta evangélico, porque é em Isaías onde você vai encontrar as maiores porções das promessas do Redentor, da vinda daquele que salvaria Israel e o mundo do seu pecado. O homem não poderia salvar a si mesmo, o homem não poderia fazer absolutamente nada a seu favor. E Isaías, o profeta, começa a profetizar por volta de 750 anos antes de Cristo. Do capítulo 1 até o capítulo 39, vem o juízo sobre Israel. Os 39 primeiros capítulos de Isaías vai falando sobre o juízo que se abateu à nação. O Senhor, como Deus justo, vai falando que aquele povo entrou em rebelião contra ele. Aquele povo entrou em dissonância, em discordância com aquilo que Deus tinha. Deus havia formado um povo a partir de Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Ele vem falando, disse Deus a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, se tu uma bênção. E ele vai formando esse povo: Abraão, Isaac, Jacó, José, Josué, período das conquistas. Mas esse povo lá pelas tantas, ele vai se esquecendo do Senhor. Ele vai entrando num período que é o período de juízes, onde ele vai de altos a baixos, ele vai alternando. Ora ele peca, fica igual às outras ações, mas aí o Senhor levanta um juiz, levanta alguém para libertar Israel. E aí o povo, quando está em abundância, está lá em cima, peca contra o Senhor, cai de novo e fica como um eletrocardiograma, altos e baixos, até que chega um período com Samuel, e esse sacerdote vai constituindo, vai trazendo de novo a nação para perto do Senhor,
vai de novo reconstruindo a nação de Israel, dizendo a esse povo: olha, vocês são um povo separado, vocês, há um plano eterno que por meio de Israel viria o Messias. Há uma linhagem, uma linha de sangue que percorre, transcorre toda a Bíblia Sagrada, desde Gênesis até Apocalipse. E depois nós temos um rei que o povo pede, e é levantado Saul. Depois de Saul vem Davi, depois Davi o seu filho Salomão. E agora eu chego no contexto de Isaías. A partir de Salomão, Jeroboão e Roboão, eles se dividem, eles racham a nação de Israel. Fica a nação do norte, a nação do sul. Sul, Judá, e norte, Israel. Isaías está profetizando quando o povo irá entrar no cativeiro assírio lá em 722 a.C. A nação, o reino do norte, Israel, é levado para o cativeiro assírio. E Isaías está profetizando. E depois Isaías profetiza a partir do capítulo 40. Ele vai falando que vai existir esse período de cativeiro. E existirá um outro cativeiro. Será o cativeiro babilônico em 586 a.C. Esse povo, ele vai entrar num cativeiro, Judá. O reino do norte se perde. Os assírios têm uma estratégia que mistura os povos, e essas 10 tribos e meia do norte, você não ouve mais, você não sabe mais essas tribos. A linhagem se perde, mas fica a tribo do sul, a qual Isaías está profetizando. Algo que aconteceria 150 anos mais tarde. Porque Israel vai estar no cativeiro babilônico, vai estar no exílio, ele vai estar sem rumo, ele vai estar sem esperança. Esse povo não tem mais por que cantar. Se você abrir sua Bíblia depois do Salmo de número 137, você vai perceber isso. Eles dizem: nós não temos mais razão nenhuma para nos alegrarmos. No versículo 2 do Salmo 137 ele diz: nós colocamos o nosso alaúde junto às árvores da Babilônia. Eles vão dizer: Arnaharot, Bavel, Bahim, Sham, Bizorreno, Etzion. Como nós cantaremos às margens da Babilônia, como nós nos alegraremos estando exilado, longe de Sion, longe da terra prometida. Por isso que o versículo 1 de Isaías 40, o profeta vai dizer: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Senhor. Porque eles não têm mais por que se alegrar. Quando os babilônicos dizem: cantem, cantem algumas das suas canções, cantem algum do enredo, para que nós possamos cantar, dançar. Eles dizem: nós não temos mais por que cantar. Quando olhamos ao redor, o que vemos é Babilônia. Quando olhamos ao nosso derredor, o que nós estamos vendo são os rios Tigre e Eufrates da Babilônia. Não tem por que se alegrar, não tem por que ir além, não tem por que celebrar. Eles estão absolutamente desesperançados. Não tem mais razão de viver. Você sabe que é um pai, uma mãe olhar para o seu filho e não ver o futuro dele? Olhar e dizer: o que meu filho vai ser quando crescer? Mais um escravo de Nabucodonosor. O que minha filha vai ser? Ela provavelmente se case com outro escravo. E eles vão continuar escravos na Babilônia. O que fazer? Não tem para onde correr, não tem a quem pedir, não tem um banco para financiar a casa própria. Nós somos escravos, escravos não recebem salário, escravos não recebem gorjeta, escravos não compram coisas, escravos são escravos. Era assim que o povo da promessa, o povo do Senhor, o povo separado, o povo chamado lá em Abraão estava. Era assim que o povo se sentia.
Era assim que o povo vivia, era assim que o povo via, era assim que o povo caminhava. E talvez aqui ou acolá se escutasse uma voz dizendo: onde está Deus? Onde está o Deus das promessas? Aonde está o Deus que nos tirou do Egito com mão forte? Aonde está o Senhor que arrancou das mãos de Faraó o povo santo, o povo de Deus? Aonde está o alarido de festa? Eu creio que um ou outro trocavam os olhares e abaixavam as cabeças e diziam: isso foi um dia, isso aconteceu, mas já tem muito tempo. Isso foi no tempo dos patriarcas, isso foi no tempo dos nossos pais. Muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e quando se pergunta onde está a alegria, onde está aquele vigor de servir ao Senhor, aonde está o desejo de adorar, aonde está aquele ímpeto pentecostal para realizar coisas, isso foi outrora, isso já faz muito tempo, isso aí já tem anos, isso era quando eu era jovem, isso foi no tempo da adolescência. Esses sonhos, isso se perderam no meio da caminhada. Agora eu estou muito atribulado, agora eu me sinto como um escravo de tanto trabalho, agora eu corro aqui e acolá, agora eu faço isso. Eu não tenho mais tempo para perder, eu não tenho tempo mais para sonhar. O que eu olho ao redor é trabalho, é coisa, e eu me alegro, mas quando vem sonhos, são sonhos que aconteceram lá atrás. Já faz muito tempo. Eu olho para os meus filhos, parece que também perderam a esperança. Eu olho ao redor e vejo gente como a gente fazendo coisa, mas indo, empurrando com a barriga, levando. Eu conservo a fé evangélica, eu ainda vou aos domingos à igreja, eu ainda faço isso, mas isso foi há 60 anos atrás, 40, 30, 20, 10. Mas hoje as coisas mudaram. Hoje as coisas já não são mais as mesmas. Hoje eu também mudei. Hoje os anos já pesam, e etc, e etc, e etc. E os sonhos, e a esperança. Era assim que o povo de Deus se encontrava. Prisioneiro em terra estranha. Prisioneiro num habitat desconhecido, forasteiro, sem sonhos, sem esperança, olhando para a fé e simplesmente dando continuidade, olhando para a fé dos seus pais, olhando para a fé dos seus antepassados, olhando para a fé dos patriarcas, olhando para a fé dos reis e dizendo: isso foi há muito tempo atrás, isso ocorreu lá longe. Mas e agora? Agora estamos aí, como diz os jovens. É nós. Nós o quê? O que significa estamos aí? Nós estamos levando. Me parece que essa distorção vem, esses sonhos murcham, essa esperança se liquefaz, essa esperança vai terminando. Quando nós começamos a perder a perspectiva do tamanho do nosso Deus, parece que esse sonho murcha, o vigor desaparece e o ímpeto de marchar e continuar marchando, indo adiante, ele vai se perdendo à medida que nós vamos encolhendo a dimensão de quem é realmente o nosso Deus. Quando de alguma maneira nós olhamos para Deus e dizemos: ele não é tão grande assim quanto nós pensávamos. Ele não é tão imenso como eu pensava na adolescência, como a criança, que depois de 20 anos revisita o parquinho da infância. Aí ela olha para o escorregador e diz: esse escorregador não parece tão grande quando eu tinha 5 anos de idade. Nossa, essa roda gigante não é tão gigante, nem sei por que chama roda gigante, mas quando eu era pequeno ela parecia imensa. Já teve a experiência de revisitar algum lugar que você olha e diz: nossa, para mim isso era imenso,
perdi de vista, mas depois que você é adulto, você olha e diz, não é tão grande. Parece que o mesmo acontece quando nós começamos a ficar muito tempo na fé evangélica. Pode ocorrer isso quando nós trilhamos a fé cristã, que esse Deus parece um pouco mais distante, mais formal, e nós vamos fossilizando a fé, nós vamos caminhando, empurrando a barriga, mas aquilo não é tão extraordinário quanto na minha adolescência, juventude, no tempo do meu vigor. E parece que essa palavra aqui, Isaías, refresca a memória do povo de Deus, e que eu gostaria de hoje relembrar um pouco, segundo o profeta, sobre a dimensão do Senhor nosso Deus, a partir do versículo de número 12. O que Isaías faz, senão trazer à memória aquilo que o povo já sabia. Não é nada desconhecido, não é um mistério, não é alguma coisa que, nossa, isso eu não sabia. O povo sabia disso, o povo conhecia. É como se Isaías pegasse uma vassourinha e tirasse a poeira da mente e do coração dos israelitas. É como se ele fosse limpando, assoprando a poeira que ficou em cima daquele livro antigo. Ele vai trazendo coisas básicas. É sobre isso que eu queria falar essa noite. O versículo 12, ele começa dizendo assim: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo? Quem que pegou o oceano Índico com a sua mão e diz, deve ter aí uns 2 trilhões de litros de água? Quem foi que pegou todo o Atlântico e o Pacífico na concha da sua mão e ainda colocou o Índico e todos os mares e diz, deve ser uns 4 trilhões de litros? Quem foi? Foi o Senhor do povo, foi o Deus de Israel. O Deus do povo. Ele diz, quem recolheu na terça parte de uma éfa o pó da terra, pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Ele pegou o Everest e diz, deixa eu pôr aqui nesse prato da balança. Deixa eu ver um outro K9 aqui, e colocou também aqui, e pegou as maiores montanhas da terra, e disse, deixa eu pesar na balança, deixa eu brincar um pouco com as montanhas. Ele é o Deus que fez toda a criação. Isaías vai dizendo, em relação à criação, ele está para além da criação, ele está para além de tudo que você imagina, de tudo que você vê, de tudo que foi criado no cosmos, ele está para além. A gente não consegue nem pensar, por isso que Isaías pega numa linguagem antropomórfica, numa linguagem entendível, palatável. Aí ele diz, está vendo? Ele brincou com os maiores montes, ele brincou com o Everest, ele foi lá no céu e mediu, olha, tem 3 palmos meus, todo o céu, todo o infinito, são 5 palmos meus. Você consegue imaginar? Nem eu. Essa é a dimensão do Deus que Isaías está falando aqui. Ele é maior, mas muito, muito maior. Depois, no versículo 13 e 14, ele diz assim, por acaso alguém serviu de guia para o Senhor? Alguém diz, por favor, alguém me dá a mão que eu estou perdido? Por favor, alguém me ajuda a descer a escada. Quem é que definiu os limites para o Espírito do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Às vezes nós olhamos assim e dizemos, realmente ninguém deu conselho. Mas muitas vezes nossas orações os traem, nossos pensamentos os enganam. Como? É aquela mulher que diz assim, Deus, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, mas se o Senhor pudesse falar com o meu marido sobre isso, se o Senhor pudesse pôr só uma tribulaçãozinha, se o Senhor pudesse pegar meu filho, tira o carro dele, se o Senhor pudesse dar um susto na minha filha, e nós começamos a aconselhar o Senhor sobre o que ele deveria fazer. Como pastor, não conte lá para a minha comunidade, mas às vezes a gente fica pegando na mão de Deus, dizendo, Deus, senta aqui. Para quê? Eu preciso falar muito com o Senhor. O Senhor está meio perdido. Como assim? Não é que o Senhor... Olha, sabe a irmã fulano? O Senhor viu o que ela está falando.
olha, ela é uma tagarela. Faça assim, assim e assim. Faça isso, e nós vamos guiando o Senhor. Nós vamos dando conselho. Quando Ele não atende o nosso conselho, a gente diz, puxa, como o Senhor é duro. O Senhor não entendeu ainda o que está nessa situação. O Senhor não sabe qual é o melhor emprego, qual é a porta que o Senhor tem que abrir. Eu lhe digo. Por que o Senhor não abriu essa porta? Por que o Senhor não fez isso? Isaías está dizendo, quem aconselhou o Senhor? O apóstolo Paulo vai dizer a profundidade das riquezas, versículo 33, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quem jamais prescrutou o Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem lhe instruiu? Esse é o Senhor nosso Deus. Ele, o profeta vai dizer, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é que aconselha, Ele que guia, Ele é o El Shaddai. Ele é o Edibor, todo-poderoso. Isso no hebraico é um poder indescritível, indefinível, impensável. É isso que Isaías está dizendo. No 14 ele diz, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Senta aqui que eu vou falar acerca do meu filho. Eu vou dizer como o senhor deve agir com ele. Quem o instruiu na vereda do juízo? Lhe ensinou sabedoria, lhe mostrou o caminho de entendimento. Esse é o nosso Deus, em que nós nos aceitamos para tomar conselho. Imagina os maiores doutores que já existiram em toda a humanidade. Nenhum deles foi capaz de ensinar algo para Deus. Nenhum deles foi capaz de dar conselhos ao Criador. Ele está acima da criação, Ele está acima de todo e qualquer conhecimento. Nós nos achegamos a Ele para tomar conselhos. Deus, o que é que eu faço nessa situação? O que é que faz um conselheiro? Como pastor eu aconselho, qual é a minha função? É descobrir Deus naquela situação, só isso. Quando vem um casal e começa a falar dos seus problemas, vamos descobrir onde está Deus nisso. Qual é o conselho de Deus nessa situação? O que Ele quer mostrar? O que Ele está querendo dizer? O que está lá dentro que não é revelado, que não é falado, que não é dito, mas está lá dentro? Vamos ver, porque o Senhor conhece o coração, o Senhor instrui. Ele prescruta o coração, Ele investiga, Ele vê, Ele observa, Ele conhece. Vamos ver onde está Deus nisso. Vamos tentar encontrar essa situação no meio do caos. Naum diz que ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Ele enxerga onde ninguém viu. Ele vê o que ninguém enxergou. Bom Deus, nessa situação que está acontecendo. Versículos de 15 a 18. Ele vai falando em relação às ações. E eis que as ações são consideradas por ele como um pingo que cai no balde. Quando a gente começa a pensar no todo-poderoso Trump, e Deus diz, ajunta todo mundo, pega todas as armas, todos os exércitos, aliás, não só nesse tempo, vai buscar lá em Roma, vai buscar entre os caldeus, vai buscar em toda a humanidade, ajunta todos os exércitos. Sabe o que eles são? Como um pingo que cai dentro do balde. O balde está lotado de água. Deus diz, eu não só estou acima da criação, eu sou o Criador. Eu não só estou acima do conhecimento, eu também estou acima de todas as nações. Sou eu em relação às ações. Quem é Ele? O que as ações podem fazer? Quem são as ações? Quem é os Estados Unidos da América? Quem é a China perante o Criador? É isso que ele está falando. Veja, em relação aos ídolos, versículo 19, 20 e 21. Ele diz, o artífice funde a imagem, o ourives cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Ele diz, isso é loucura, isso não faz o menor sentido. Um pouco mais para frente,
Veja lá no capítulo de número 44, versículo 14, Isaías 44, 14, ele reforça isso. Ele diz assim: um homem corta para si um cedro, diz que ele pega e escolhe a melhor madeira, ele corta, parte ele coloca no fogo, parte ele usa para cozinhar o seu alimento, e o que sobra ele faz um ídolo. Isaías vai dizendo, depois ele se dobra, se ajoelha perante esse ídolo. Ele diz, isso é idiotice, isso é loucura, isso é absurdo, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Essa madeira que ele queimou para cozinhar o seu alimento é a madeira que ele faz um ídolo, e ele se ajoelha e chama, meu Deus. Gosto muito do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que quando alguém se ajoelha perante o ídolo, ele pode até dizer, Senhor meu Deus, eu te adoro, mas jamais ele vai ouvir do ídolo, tu és o meu filho. Ele pode dizer a esse ídolo, tu és o meu Deus, mas jamais ouvirá, tu és meu filho. Salmo 115, o salmista vai dizendo, esses ídolos, eles têm boca, mas não falam, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm olhos, mas não veem, eles têm mão, mas não apalpam, eles têm pés, mas não andam, eles têm nariz, mas não cheiram. O que é um ídolo perante o Senhor? E você vai ver Israel com ídolos. Talvez a gente não compre uma estátua de Maria ou de São Benedito. Talvez ninguém retire uma madeira e faça um ídolo. Mas e os ídolos do nosso coração? Principalmente os ídolos do lar. Muitas vezes idolatramos um filho. Muitas vezes idolatramos um marido, uma esposa. Somos idólatras do trabalho. Conheci altos executivos, CEOs de empresas, que quando são mandados embora, passam por períodos de profunda depressão, deixam de fazer barba, o trabalho é um ídolo. Ele não consegue se desvencilhar do trabalho, é um ídolo para ele. Ídolos do nosso coração, ídolos que nós apalpamos, ídolos que cuidamos, ídolos que penteamos, ídolos que tratamos. Isaías diz, o Senhor está mas muito infinitamente para além. Mas muito além. E parece que nós precisamos, principalmente com a cidade de São Paulo, começar a olhar os lírios, começar a olhar os pássaros, olhar para o céu. É como se o Senhor estivesse pegando o povo de Israel e dizendo, olha para os céus, filho. É como que nós, quando pegamos a criança e diz, olha para mim, você pega no rosto da criança e diz, olha para o papai, olha aqui para a mamãe está falando com você. Parece que Deus está fazendo isso com o seu povo. Ele pega com a sua mão suave no rosto dos seus filhos e diz, olha para o papai. A salvação, a esperança não está na Babilônia. A salvação, a esperança não está nos céus, criação. A esperança não está no conhecimento, na imensidão de diplomas. A esperança não está em nenhum outro lugar. Filho, olha para mim. E quando você olhar para a criação, olhe para os lírios, porque nem Salomão, em todo o seu império glamouroso, se vestiu como qualquer um deles. Olhe para os pássaros, filho. Olhe para os pássaros, olha para o pardal. Você vai perceber que eles não trabalham, mas o Senhor cuida de cada um deles. A esperança está em mim. Essa falsa impressão de que o seu sustento vem no quinto dia útil do mês, porque o seu diretor, ou gerente, ou patrão depositou, é uma falsa impressão. Quem faz com que o diretor, o gerente, a empresa lhe ponha o dinheiro mensalmente é o Deus da criação, é o Deus de Israel, é o Senhor nosso Deus, é o meu Deus, é o seu Deus. Ele é fiel, não é o patrão. É ele que move o coração do patrão e diz assim, coloque lá para o meu filho. Claro que o patrão não escuta, ele obedece. Não, porque ele tem medo da lei, acima de tudo tem um Senhor. E o dia que ele não colocar, o Senhor trará de outro lugar a sua provisão.
O Senhor enviará da onde for, Ele manda a sua provisão. Porque Ele é Deus fiel. Ele chamou o seu povo. O profeta vai dizer: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? É possível. Mas o Senhor jamais se esquecerá de ti. O Senhor jamais olhará para o céu e chamará Miguel. Gabriel diz: onde que está o João? Cadê o João? Miguel diz: eu não sei, ele não para. O João corre, eu perdi ele de vista. Miguel, o que foi, Senhor? Cadê o João? Ah, Senhor, não sei, não dou conta dele. Aí eu fiquei conversando aqui, também perdi. Onde que está o João? Jamais isso vai acontecer. Porque o nosso Deus não é esse Deus que o mundo proclama. Um Deus frágil. Um Deus de barbas brancas, barriga imensa, de roupa vermelha, dizendo ho, 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 um falastrão. O nosso Deus é o Deus que Isaías capítulo 6 ele viu. O Deus que está sentado num alto e sublime trono, e as vestes, a orla, os seus bancos, enche toda a terra de sua glória. E esse profeta, quando vem, ele cai. Daniel cai e diz: ai de mim, porque o cetro está em suas mãos. É esse o Deus que Isaías está relembrando o povo, dizendo assim: lembra disso. Versículo 22 a 25, ele vai dizer: olha, esse Deus está acima de todos os reis da terra. Ele está acima de todos os reis. Quem são os reis? Os presidentes. Quem são as grandes nações? Rússia, China, Estados Unidos perante esse Deus. Aqui eles estão temendo a Síria, estão temendo a Babilônia. Quem nós tememos? Às vezes tememos, final de ano, o facão. Lá na minha empresa vai passar o facão, pastor. Lá na minha empresa estão falando em demissões voluntárias. Lá na minha empresa estão falando que vai acontecer isso. Ai, agora quando o Bolsonaro entrar, vai... Ai, você tem que fazer diante do trono do Senhor. Ai, porque estou diante de um Deus grande e temível, Senhor de toda a terra. Ai, isso sim. Mas o Senhor tem cuidado de vós. Por isso que Ele vem trazendo a dimensão desse Deus, a grandeza desse Deus. Quem é? Qual é o tamanho do seu Deus, meu irmão? Qual é o tamanho do seu Deus, meu irmão? Pelo amor do Senhor. Quem é o Deus ao qual você serve? Quem foi o Deus dos seus pais? Quem é o seu Deus e quem será o Deus dos seus filhos? Qual é o tamanho dele? Qual é a grandeza? Ele é maior do que exatamente? A quem ele vai temer? Qual rei se levantará contra ele e vai dizer assim: não abençoa esse povo? Balaão tentou profetizar contra esse povo. Foi pago, muito bem pago, para profetizar contra esse povo. Que besteira. Quem é que vai amaldiçoar o povo que Deus abençoa? Quem vai rogar praga em cima de um filho do Senhor? Quem tocará num servo de Deus? Quem mexerá com o filho do Altíssimo sem que ele permita? Veja Jó capítulo 1. Satanás vai perante o Senhor e ele tem que pedir permissão para o Deus de toda a terra. Ele tem que pedir, e Deus diz: você tem limites. Você pode mexer com ele, mas não mexa na saúde, não mexa nisso, não mexa. E todas as vezes que ele tiver que mexer, é porque Deus tem um propósito. A ponto de no final ele dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Foi bom ter passado por esse período de tribulação. Não tema tribulação, só descubra onde está Deus nisso. Não temas más notícias, não temos exílios. Apenas, então somente, se debruce diante da imensidão, da magnitude, da amplidão do Deus ao qual você serve. Todas as vezes que vier o medo, todas as vezes que vier o pavor, simplesmente volte a ler as Escrituras que falam acerca de quem é esse Deus. E por fim, eu disse no começo que quem está falando aqui é Isaías. Isaías é profeta.
Ele está profetizando a um povo que está exilado, sem sonhos, sem projetos para Deus, sem esperanças no Senhor, sem um coração pungente, um coração ávido, um coração desejoso das grandes coisas de Deus. É um povo que está ali no ladinho, é um povo que está no canto, é um povo que está se achando, se considerando um cidadão de segunda classe, alguém que perdeu o bonde da história, alguém que acha que não tem mais por que lutar ou razões da esperança. Mas eu disse que Deus levanta um profeta. Se tem profeta, tem profecia, tem mensagem, tem palavra. Se tem palavra é porque tem um Deus que colocou a palavra, a mensagem no coração do profeta. Se tem mensagem, tem Deus. Se tem Deus, tem esperança. Se tem Deus é porque Ele vive. Se tem Deus é porque Ele ainda continua a apostar nos seus filhos. Ele manda os seus profetas falarem: anima-te, vai em frente, porque a esperança, Deus ainda está no controle. Deus não perdeu a mão da história. Deus não pediu licença do trono. A destra do Senhor ainda está com o cajado aqui, ainda está com o bastão, ainda está com o Senhor da história. Se tem profeta, tem mensagem. Se tem mensagem, tem Deus. E eu creio que aqui, nessa noite, nós temos profetas, porque vocês têm mensagem. Tem mensagem para esse mundo. Tem mensagem para essa imensidão de jovens que tem cada vez mais se suicidado porque não encontram razão para viver. Você, como profeta, tem mensagem porque Deus ainda vive. Tem mensagem porque aquele que profetizou que viria, ele veio. Aquele que diz que tiraria Israel e através de Ciro, 150 anos depois dessa palavra de Isaías, ele levanta Ciro, um estrangeiro, e o chama de meu servo, capítulo 45, e diz: ele vai levar de volta para a terra prometida o meu povo. Ele irá mandar o meu povo de volta para a terra que eu dei ao meu povo. Voltam com Zorobabel, depois com Esdras e finalmente com Neemias. Eles voltam, eles reconstroem o muro, eles reconstroem a cidade santa. A promessa se cumpriu. Ele veio, ele cumpriu o que prometeu. Por que ele não cumpriria o que prometeu na sua vida? Por que ele não realizaria aquilo que ele disse que realizaria na sua vida? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ainda que nós estejamos em exílio, sem sonhos, exílio não físico, mas como condição espiritual, exilados, longe da promessa, longe daquilo que Deus tem, longe daquilo que Deus prometeu, longe daquilo que Deus disse que iria fazer. Então, se há profeta, há esperança. Há um Deus que não desistiu de mim, de você. Há um Deus que não desistiu dos seus planos. Há um Deus que ainda aposta na humanidade. Há um Deus que enche o coração de esperança e diz: há sim luz para o amanhã. Pode ser que nós estejamos uma sexta, num sábado de silêncio, mas certamente o domingo o sol brilhará de volta. A luz virá, o ressurreto ainda vive. Essa é a mensagem de esperança do Natal. Essa é a mensagem que essa igreja há 60 anos apregou. Essa é a mensagem que os cristãos, desde o primeiro século, continuam falando: a esperança. Por quê? Porque ele vive. Porque os seus profetas ainda não se calaram. Porque os seus profetas ainda estão falando. Porque os seus profetas ainda estão inundando a terra com a sua mensagem. Por isso eu queria orar por você, meu irmão. Certamente, aqui nessa noite, alguns que parece que a esperança, os sonhos estão lá no final do jogo, longe, no passado, estão vivendo a vida olhando no retrovisor. E Deus gentilmente quer nessa noite pegar o rostinho de alguns dos seus filhos e filhas e dizer: filho, olha para frente, ainda tem um caminho muito grande.
Se não fosse assim, eu já teria levado você. Olha para frente, 60 anos, legal. Olha para trás e diz: que bênção, Deus esteve conosco, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu quero que vocês olhem para frente e continuem avançando, continuem marchando, continuem crendo. Apesar dos Césares, apesar das ações, apesar de tudo, continuem marchando. O sonho ainda não acabou. C.S. Lewis, um escritor inglês já falecido, num dos seus livros ele diz assim, que numa peça de teatro, o teatro só acaba quando o diretor da peça entra em cena. Quando o diretor acaba a peça e o diretor entra em cena, todos sabem que acabou aquela peça. E C.S. Lewis diz assim também: a história ainda não acabou enquanto o Deus da criação, o diretor de todo esse enredo, não entrar no palco. Ele ainda não voltou, nós aguardamos com muita expectativa a sua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas ele ainda não entrou no palco, em cena, para dizer: está consumado, é o fim. Por isso, enquanto ele não volta, ainda há esperança. Enquanto ele não vem a sua segunda vinda, a parúzia, chamada parúzia pelos teólogos, enquanto ele ainda não vem, nós continuaremos trabalhando. Enquanto ele ainda não chega, nós continuaremos sonhando. Enquanto ele não volta, nós continuaremos marchando. Porque ele é fiel. Ele é fiel. Abaixe sua cabeça por um instante, feche seus olhos. E eu queria orar por vocês, mas especial por aqueles que pensam tolamente que o sonho já acabou, que a esperança já se deu. Há profetas falando. E se há profetas falando, há um Deus que vive. Você é muito novo ainda, você é muito nova. Deus ainda quer fazer mais 60 anos de história. 10, 50. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do tempo. Pai querido, obrigado porque somos teu povo, tua gente, geração tua, filhos amados do Altíssimo. Ajuda-nos a compreender a imensidão do Senhor nosso Deus, o tamanho e a grandeza daquele que nos amou, a infinitude daquele que nos chamou para uma grande obra. Ajuda-nos a entender que o Senhor ainda vive. Tira os exílios do coração, tira os exílios da mente, tira a desesperança do nosso peito, Senhor, e faz-nos sonhar com as tuas coisas, faz-nos sonhar com o teu reino, faz-nos como meninos, Senhor, porque dos meninos é o reino dos céus, meninos que sonham, meninos cheios do Espírito Santo, lutando pela mesma fé evangélica. Ressuscita os sonhos que estão dormentes. Há muitos sonhos aqui, Senhor, que estão dormindo, foram apaziguados, aquietados, sonhos que muitos fizeram sossegar. Desperta mais uma vez, desperta, Senhor, provoca o teu povo, inquieta os teus filhos, a fim de que eles sonhem com as tuas coisas, com o teu reino e com a tua volta, a fim de que muitos outros exilados sejam libertos, outros que ainda cheiram o cheiro da morte, que eles venham a conhecer o Senhor da vida, aquele que vive, que sejamos instrumentos de Deus para mostrar uma fé viva, operosa, vibrante, triunfante. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude os teus filhos a viverem os teus sonhos, os teus projetos, a cumprirem os teus desígnios.
Que tal aconteça nessa noite, para a honra, glória e louvor do Deus que vive e que em breve voltará. É em nome dele, Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé e cantar essa canção. De majestade e esplendor está vestido o Rei. Ó terra e céus cantar, ó terra e céus cantar, cobertos de luz, as trevas faz dissipar, tremenda é sua voz, tremenda é sua voz, quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, e todos hão de ver quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor. Sim, cantarei quão grande é o Senhor, e todos hão de ver quão grande é o Senhor. Eterno é o Senhor, pra sempre o grande eu sou, princípio e o fim, princípio e o fim, só Ele é fiel, Ele é Deus conosco, Deus Emmanuel, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Nós te bendizemos, Senhor. Grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, e todos hão de ver quão grande é o Senhor. Então minha alma, então minha alma, então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, Senhor. Quão grande és tu. Então minha alma, então minha alma, então minha alma canta-te, Senhor. Tu és incomparável, Senhor. Tu és incomparável, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor. Cantarei. E todos hão de ver
Pode ser sentado. Obrigado. Creio que não foi em vão a vinda de ninguém aqui. Deus falou com você. Que Deus maravilhoso é esse. Como que era o corinho? Mas Deus maravilhoso é esse nosso. É esse nosso. É esse nosso. Mas que Jesus é esse nosso. É esse nosso. É esse nosso. Ele salva e batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Ele salva, ele cura e batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Vamos! É isso, Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos ter agora uma parte de homenagens que nós não poderíamos deixar de prestar a cada um de vocês que já passaram por aqui, já congregaram aqui. Então eu queria passar essa parte para o Cláudio, né? A gente passa para o mais velho, porque o mais velho viveu todo esse tempo, né? Então eu queria passar para o Cláudio. Ele vai contar um pouco de como esses 60 anos Deus atuou aqui nesse lugar. Enfim, e vamos também nos alegrar com esse momento também. Deus abençoe a todos. Amém? As minhas professoras da escola dominical, que eu sempre falo que elas não me ensinaram direito, mas é um jeito de cutucá-las. Elas ensinaram, eu que não quis aprender. Mas nós fizemos uma pesquisa. Essa igreja, ela sempre teve um diferencial, ela sempre foi uma igreja muito organizada. E organizada em relatar, escrever sua história nos livros. E eu tive a oportunidade de buscar esses livros nos nossos arquivos. Tem o primeiro livro de membros da igreja, a primeira ata. Então nós temos o histórico da igreja. Essa igreja, ela é a primeira igreja da Vila Carrão. Depois aconteceu a fusão, mas este é o berço da Igreja Unida. Começa no dia 31 de dezembro de 1958. E nós não perdemos esse costume de passar o Réveillon na igreja. A gente deu uma afrouxada nisso, mas muito Réveillon nós passamos. Então essa igreja começou 31 de dezembro de 1958. Alguns de vocês vão lembrar os nomes. Na residência do irmão José Espinosa e Carmen Alavés Espinosa, na Rua Areião, na Vila Santo Estevão da Tatuapé. E a fundação, o nome de fundação dessa igreja era Igreja Cristã Evangélica Unida. Os fundadores que participaram desse primeiro instante foram os irmãos Eurico de Almeida Vieira, pastor, a irmã Maria Patrícia Vieira, conhecida por irmã, cadê a Márcia? A irmã esposa, como? Eu estou tentando lembrar o apelido. Mariquinha. Pastor, obrigado mais uma vez, sempre nos ajudando. Então, José Espinosa, Carmen Alavés Espinosa, Derli de Almeida, a Ruth está lembrando todo mundo ali. Neuza Mota de Almeida, Antônio de Assis, Isabel de Assis, José Alavés Serê, tio, Natalina. Um breve relato. José Alavés tinha o diácono Herodes e tinha o diácono que nos salvava. Ele era o que salvava. A gente aprontava e ele disfarçava com os nossos pais porque a gente não tomasse aquele puxão de orelha. De grata lembrança, devia muito a ele. Os irmãos Ernesto e Mafalda Gravansola, Francisco Cardoso, que depois se tornou pastor dessa igreja, a irmã Encarnação, e a irmã Conceição D'Angelo Bastos. Esse foi o time que começou essa igreja, nessa casa. Aí já por organização, já foi eleita uma diretoria provisória, sendo o pastor Eurico de Almeida Vieira, que teve a ideia da igreja, o primeiro presidente, e o diácono Antônio de Assis, o secretário. Aí, esses irmãos, eles eram bem loucos mesmo,
Em 19 de abril, eles inauguraram o primeiro templo da igreja aqui na rua Doraliza, no Carrão, já em abril de 59, 4 meses depois. Algumas curiosidades desse evento. No dia da inauguração do templo, foi apresentada a primeira criança recém-nascida, que a gente não conseguiu localizar, de nome Abigail Domingues Batista. Como curiosidade, já na inauguração, no primeiro culto, houve a apresentação de uma criança. Já existia pontos de oração e de pregação na Penha, Vila Carrão, Vila Santo Estevão, Água Rasa, Vila Diva, Vila Buenos Aires e Guaianazes, 4 meses depois. Por isso que eu falo que eles eram loucos por Cristo. Aí, em 1959, começam a aparecer algumas pessoas que fizeram história nessa igreja. Eu lembro aqui, pelo que eu li e pelo que eu vivi, né? Antônio Saldanha Teixeira, Marli Saldanha Teixeira, chegaram em março de 59. E no mesmo ano, em dezembro, chegaram Plício Torelli, meu pai, minha mãe Antonieta e minha avó Leonor, que era para arrumar confusão. Não era isso que eu queria dizer. Ela era a sogra do meu pai só. Na Assembleia de junho de 1960, foram admitidos como membros o diácono Luiz Reinaldo Ferreira e Mercedes Ferreira. Aconteceu o primeiro batismo na Lagoa do Monte Pino, que era o caminho de Guaianazes, um lugar que foi usado muitas vezes, e o primeiro batismo já com 16 pessoas. Já havia mais 2 congregações do Tinga e Ipiranga. Nesse tempo, nessa data, que na ata consta a admissão como membro da irmã Isabel Batista Leite. Para quem não se recorda, mãe de Márcia Batista Sandrin, que está aqui até hoje. A fusão resultou na criação da Igreja Evangélica Pentecostal Unida, que até hoje é a Convenção Unida. Tendo na direção, naquela ocasião, como presidente o missionário Dr. Luiz Esquiriló, e como vice-presidente, primeiro presidente, o Luiz Esquiriló, e o segundo presidente, o Samuel Espassapan. Essas informações que tratam da fusão, nós encontramos numa folha, num arquivo, e elas foram redigidas pelos pastores Isaías Espassapan e José Espassapan. Essa história da fusão foi contada por eles e nós resgatamos. E depois esse nome foi alterado para a Igreja Unida e é o que segue atualmente, dirigida pelo pastor Leonardo Meyer. Em 4 de outubro de 64 foi inaugurado o templo aqui, a construção antiga, o primeiro templo, baixinho, pequenininho, mas de muita bênção, que fez todos nós sermos criados aqui. Depois se criou essa infraestrutura que é muito boa. Nessa ocasião já tinha também Parque Sevilho, Tinga e Ipiranga vindo para dessa igreja aqui. Então ela foi uma igreja missionária sempre. Característica que a gente viu nessa igreja aqui sempre: a missão e a ajuda a quem necessitados, a quem são necessitados. Distribuição de alimentos, o pó, o leite em pó, que a gente se acabava naquele leite em pó, era uma delícia, o leite ninho de hoje. A gente, moleque, aqui era feita a distribuição, vinha dos Estados Unidos para cá e aqui se fazia distribuição para todo o povo aqui da redondeza. Brinquedos, ia se buscar brinquedos lá na região da 25 de março, já naquela época, para distribuir. Aqui essa região era extremamente carente. Se fazia muita roupa, as irmãs aqui costuravam muito para doar roupas para as pessoas da região. Então é uma igreja que sempre atuou muito, continua atuando muito na preocupação com as pessoas. Sempre foi a característica dessa igreja. O que a gente está lembrando e vai lembrar de pessoas, nós não homenageamos os mortos, mas nós não podemos nunca esquecer os filhos, o que eles nos deixaram, o legado que eles deixaram. A gente lembra aqui o que eles nos deixaram, como eles foram importantes na nossa vida, quanto nossos pais nos ensinaram para nós estarmos aqui, quanto os nossos pastores nos ensinaram para que nós também ficássemos por aqui, né? Então essa é a importância que a gente vê em prestar uma homenagem aos herdeiros, a dizer para os herdeiros, para os sucessores, que os seus
anos passados foram demais e continuam sendo demais importantes na nossa vida, na vida da igreja e na vida das pessoas. Foram pastores aqui, de 1958 a 1960, Eurico de Almeida Vieira, de 61 a 69, pastor Francisco Cardoso, de 70 a 73, Clídio Torelli, de 73, Antônio Saldanha, de 74 a 77, pastor Valdecir Sandrin, que está aqui, de 77 a 79, José Espaçapan, de 79 a 81, aguentaram o Clídio Torelli de novo, de 81 a 83, o Valdecir Sandrin de novo, tá? José Maria Aires, foi de 83 a 87, e em 87 ainda o pastor Luiz Reinaldo Ferreira foi pastor dessa igreja por um período. Em 87 a 89, pastor José Gomes. De 89 a 92, pastor Getúlio de Souza Vargas. E, para quem não sabe, pai do Éder, né? Avô da Dinho e do... em 92 ainda o pastor João Batista Torres dirigiu esta igreja por um período, e o pastor Getúlio de Souza Vargas voltou de 92 até 2003, quando o Éder assumiu a igreja. Nesse tempo construíram, nesse tempo essa igreja cresceu também, fortaleceu-se ainda mais. Teve uma participação muito importante nessa igreja, como presidente da Convenção Unida, que por um período a sede da convenção foi nessa igreja, e usou a palavra nesse púlpito por muitas vezes, Samuel Espaçapan, pai do nosso pastor Érico Espaçapan, a quem a gente não deixa, tem que reverenciar por conta de tudo o que ele passou, toda a força teológica que ele trouxe para essa igreja também. Era um grande teólogo. Nós recebemos hoje aqui a família Saldanha. Recebemos aqui, que veio em 1959, família de Clídio Torelli, no caso eu, Heloísa, Luana, minha filha. Família Sandrin, antes da família Sandrin, a família Batista Leite, tá? De 1960. A família do pastor do Paulo Barbosa, que foi nosso... nós tivemos nesta igreja a bênção de ter 2 secretários muito bons de escrita. Paulo Barbosa, com uma caligrafia fantástica, que eu entendi tudo, e Walter Vieira. Não é para a família da minha senhora ficar cheia, mas o Walter escrevia bem. E, a família de Guiomar Soares, o Guiomar, hoje aqui, Caleb, e do pastor João de Deus Soares. Recebemos aqui Antônio José da família Santos, que teve aqui em 1961, que está aqui. A família Lungov, da irmã Laura. Eu lembro muito da irmã Laura. A pastora Cleide, que foi minha professora, quem eu mais atormento ainda. A pessoa que toda vez que eu encontro com ela, fala: você não me ensinou direito. E toda vez ela repete que eu fui um péssimo aluno. O Antônio, muita gente conhece o Tônio, ele está aqui nessa igreja há 57 anos. Tá? Teve uma saída, mais tempo do que ele aqui, só a Márcia. De continuidade. O Queiroz, José Aparecido Queiroz, que foi presidente da mocidade, que está aqui também hoje. A família Vieira, que aqui muitas famílias foram criadas, a minha foi também. Eu conheço a Heloísa, minha esposa, eu não me lembro de ter vivido sem ela. É incrível isso, eu tinha 5, 6 anos, mas Deus dá a vitória sempre. Mas a família Vieira foi uma bênção, porque a irmã Luísa, minha sogra, trouxe Walter Vieira para essa igreja, para a família. Então, também fez missões e trouxe gente que ficou, se perpetuou nessa igreja e ajudou. Está aqui. A Lourdes, minha cunhada depois, mas foi minha professora junto na escola dominical, para aliviar um pouco a sua situação, pastor. A família Handerman, que é representada pela Denise, queridos,
pais Axel e Neuza, e o pastor Axel, quando alguém fazia alguma coisa errada, ele falava: seu nome está escrito no livro da vida a lápis. Nós vamos mandar apagar. Era fantástico. E seu avô, Gazeta, pessoa amada aqui, muito carinho para com os mais jovens. Então, marcante a presença de vocês aqui. A irmã Odete, de muito tempo, da família Aguilar, uma graça de pessoa. O Rogério nem tanto, mas a irmã, né, uma bênção estar aqui com a gente. Família Torres, o que falar dos Torres? Né? Pessoa do coração. Pastor, eu tive a oportunidade de falar algumas vezes, no momento de mais aperto do meu coração, com o pastor Torres. E os conselhos dele eram das coisas, ou foram, continuam sendo as coisas mais simples possíveis, sem nada rebuscado, uma solução fantástica. Então, a família que tem uma enormidade de gente, como veio todos, como vieram e ficaram. É uma honra ter vocês aqui. É um prazer inenarrável. A gente sabe, tenha certeza que o carinho que vocês têm por nós, ele é tão quanto nós temos por vocês. A irmã Iracema, uma bênção, sempre responde que tudo vai bem, na graça de Deus. É um prazer também conviver consigo, aprender consigo. Que às vezes a gente chega aqui e fala que as coisas não estão muito boas e encontra com ela, como é que vai? Bem, tudo bem. Pela glória única de Deus, porque quem está mais próximo sabe o que ela está passando. Deus vai continuar abençoando com certeza. O irmão Edelci, que eu não tive oportunidade de conviver aqui, mas de vê-lo, a movimentação, eu sei o quanto o irmão trabalhou nesse tempo para que isso acontecesse. A família Spinelli, que também chegou e por aqui ficou, deu uma saitinha, mas está de volta, e aqui sempre é o lugar que a gente volta. A família Souza Lima, né? A Nenê, filha do pastor Odon, a esposa dele está aqui, a irmã Marlene, são bênçãos que vieram junto com o pastor Getúlio por aqui, ficaram e aqui fizeram a família. E o pastor Léo de Unidas Uruguai também viveu uma fase. Eu gostaria de chamar aqui à frente essas pessoas para representar a família Saldanha. Eu chamaria o Samuel, que viesse aqui, do Clistorelli, da família Batista Leite, a Márcia, por favor. Cadê nossas meninas para nossas lembranças? A Neide, por favor, venha representar aqui. Força. Esse púlpito não é coisa estranha para você, você cantou muito aqui. Gostaria que o Caleb viesse aqui, representando a irmã Delmar e o pastor João Deus. Obrigado. Gostaria que o Antônio José viesse aqui também, da família Santos. Nós vamos fazer uma foto daqui a pouco. Vai fazendo foto. Da família Longov, eu queria que o Afonso viesse aqui. Afonso? Não? A senhora então virá. Não pode vir o Anderson. Deixa o Anderson. Vem. A mãe dá lugar pro filho, não tem. Antônio, vem cá também. Fica aqui.
Queiroz. Cadê o José Aparecido Queiroz? Vem cá. Da família Vieira, Silas, por favor. Você. Das cunhadas, eu tenho 7 cunhadas, tem umas 3 que cozinham muito bem. A Silas é uma delas. Oi? Denise, por favor. Irmã Odete, vem até aqui. Tá? O João Filho. Irmã Iracema, por favor. A senhora fica aí. Nós levamos aí a sua mudança. Rodrigo, da família Spinelli. Vamos descer. A irmã Marlene Souza Lima. Que eu não chamei, vou chamar até agora. Bem, as fotos já foram tiradas. Muito obrigado a vocês. Eu peço uma salva de palmas. Eu gostaria de chamar as pessoas que representam os pastores, que foram os pastores desta igreja. Que dirigiram esta igreja nesses 60 anos. Então, nós não conseguimos, representantes do pastor Eurico, do pastor Francisco, porque o pastor Valdecir também viesse aqui. Do pastor José Espaçapan, nós também não temos um representante aqui nesse momento. Do pastor José Maria Aires, irmã Clélia, por favor, vem aqui. Do pastor Luiz Reinaldo, nós não conseguimos, o José Gomes não pôde estar presente. Representando o pastor Getúlio, a irmã Geni, por favor. Dessa história nossa. Pastor João Batista. Venha formar a parede. Pastor Éder. Heloísa Porelli. Você carregou o nome do teu sogro. Muito. Eu vou chamar para esse lado aqui pastores que em algum momento passaram por aqui, ou se tornaram pastor aqui, ou cooperaram aqui, também fizeram história nesta igreja. Gostaria de chamar aqui pastor Manuel, pastor Léo, pastora Cleide, por favor,
Torres e pastora Sueli. Pastor Cícero. Pastor Caleb. Saiu daqui, querido. Tem jeito. Gostaria de chamar os pastores atuais, pastor Eric e pastor Fernando. Estou recebendo uma informação aqui que o Éder tem um personal pastor, é o João Batista Torres. Pastor Cristóvão, por gentileza. Pai, nós somos imensamente gratos ao Senhor por ter chamado um dia esses irmãos e irmãs para estarem à frente do povo de Deus, ministrando, cuidando do rebanho que é teu, cuidando da gente que o Senhor amou e morreu por cada um deles. Obrigado porque esses irmãos não fecharam seus ouvidos, antes abriram o seu coração e não foram desobedientes à missão celestial, não foram rebeldes, muito menos omissos à tua voz. Antes, pelo contrário, ouviram a tua bondosa voz, reconheceram a voz do Supremo Pastor e seguiram a visão pela qual o Senhor os chamou. Obrigado pela fidelidade de cada um deles. Obrigado por terem ouvido e reconhecido a tua voz. E que o Senhor possa não só abençoá-los, como também abençoar toda a sua família. E que a memória de cada um deles seja lembrada por suas cãs. Que a memória de cada um deles possa ser lembrada por seus filhos, por seus netos. A memória do justo possa ser lembrada. E acima de tudo, que eles aguardem com expectativa a coroa que o Senhor um dia reservou aos pastores. Que no céu eles possam tomar essa coroa dada pelo Senhor e colocar aos teus pés, aos pés furados pelos cravos da cruz, colocando e reconhecendo que toda honra, toda glória e todo louvor pertencem ao único e soberano Deus, Jesus, o nosso Cristo. Obrigado por cada um deles, por suas famílias. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.